Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre o lugar do ajudante. De que lugar eu ajudo? Esse é um ponto muito importante para todos nós que nos colocamos a serviço do outro, principalmente, dos profissionais de saúde. Porque é muito fácil a gente cair no lugar do salvador, do indignado. E integrando todas as ordens da ajuda, e um ponto importante a ser ressaltado é que o Bert Hellinger diz para não tomarmos isso como uma regra, e sim como um norte, uma orientação, mas não seguir isso como um método. Tem que ser assim, né? Porque senão a gente também perde a capacidade de observar, de perceber e de intuir o que fazer, intuir a ação. Então é o norte. E para a gente se perceber de que lugar eu estou ajudando, a favor do que eu estou, a serviço do que eu realmente estou. E desenvolver aos poucos esse lugar da troca. E nesse lugar de troca, é muito importante que a gente valorize também o que o outro nos dá. E esse é um lugar difícil para nós, que é o de receber. A troca mútua, não é no arquétipo de pai e mãe. Então, quando eu atendo uma pessoa, faz parte receber aquilo que o cliente me dá. Porque quando ele dá algo de si, ele faz um esforço para dar algo de si, ele também abre espaço para receber um tanto mais. E assim essa troca se estabelece. Então o dinheiro, ele é importante. Eu vou dividir uma reflexão, Por que alguém que não está preocupado com sustentabilidade, com ajudar o próximo, com o todo, com a natureza, quem polui os rios, quem desmata a Amazônia, quem está preocupado só em produzir, rentabilizar e vender, pode ser próspero e ganhar dinheiro. E ter uma vida confortável. E quem faz o bem, quem está te ajudando a ser uma pessoa melhor, tem que fazer isso de graça. Já parou para pensar? É muito difícil precificar serviço. Nós estamos evoluindo, da era do ter para a era do ser. E para eu valorizar o ser, eu preciso primeiro valorizar a mim. Isso não é um egoísmo. É sair de um lugar onde eu não reconheço também o que eu preciso para ajudar. Lembra a primeira ordem da ajuda? Dar apenas o que eu tenho. Se eu não me nutro, se eu não sei do que eu preciso, se eu não consigo dar sustento para mim, eu não consigo dar sustento para o outro. Isso não significa ser avarento. Só que minimamente ter uma condição digna e próspera, para inclusive estudar. Porque as nossas formações são caras e longas. Então, no preço de uma consulta, muitas vezes, tem 20 anos de estudos, 30 anos de estudo. Isso vale para todos os prestadores de serviço. E eu lembro de uma historinha, que é contada com piadinha, assim, que uma vez uma mulher chamou, uma pessoa para arrumar a geladeira. E aí a pessoa foi lá e apertou um parafuso na geladeira, a geladeira voltou a funcionar, Aí a pessoa falou, quanto é? R$400. R$400 para apertar um parafuso? Não, senhora, o parafuso é R$5. Mas para saber qual é o parafuso, exatamente o que eu tinha que apertar, é 395. Esse é o ponto, Quanto mais rápida a pessoa consegue prestar uma ajuda para você, é porque ela tem muita experiência naquilo.
E ela demorou muitos anos para chegar naquela expertise. E o que tem de mais caro hoje na nossa vida? Tempo. Então, quando a pessoa exige de você muito do seu tempo, tá ficando muito caro o trabalho dela. Pra mim. Só que a gente não sabe ainda valorizar isso. Ainda, como a gente ainda tem essa crença do ter muito arraigado, né? As pessoas consideram que elas receberam o que elas pagaram se elas tiverem muito do seu tempo, muito material, muita coisa. Porque a gente ainda não consegue valorizar o ser, só o ter. Então, às vezes eu consigo pagar numa peça de roupa um valor alto. Então, por exemplo, consigo pagar numa calça jeans R$1.000, mas acho um absurdo pagar 500 numa consulta. E eu não quero com esse vídeo questionar os valores, tá? Não significa que uma consulta é melhor do que uma calça jeans, não é isso. Mas para cada pessoa tem o seu valor. Então, para algumas pessoas, elas pagam R$1.000 tranquilamente numa calça jeans, mas não acho que uma consulta vale isso. E não cabe a mim questionar o valor dela. Só que não cabe a mim também questionar o meu valor. Né? Então, para algumas pessoas, elas acham que é muito válido pagar um preço X num carro, né? Ou numa viagem, ou num curso. Tem pessoas que eu conheço que ficam... Como você consegue pagar esse valor num curso? Né? Eu falo, pra mim, o curso tem muito valor. Eu não consigo pagar numa roupa. Eu resisto em gastar isso gastar valores altos às vezes num carro. Porque não é o valor que eu tenho. Só que eu não questiono o seu valor por achar que isso é melhor. Né? Só que pra mim um curso vale. São valores. E tá tudo bem. Cada um tem o seu. Então uma coisa é preço, outra coisa é custo, outra coisa é valor. Valor inquestionável. Custo é o custo de tudo aquilo, né? Então quando você vai fazer o custo de uma roupa, você consegue, né, ver toda a linha de produção, quanto você gastou de material ali para poder fechar o custo. Se você fazer o custo de um prato, de uma preparação, você vai ver todos os ingredientes, você vai ver o que você gastou de luz, de energia, de gás, né, de água e o tempo da pessoa, o funcionário que está ali trabalhando, quanto você pagou para o funcionário te ajudar. Aí você define mais ou menos o custo daquele prato, daquele alimento, daquela preparação. Agora, quando a gente está falando de consulta ou de uma prestação de serviço, isso é mais difícil da gente mensurar. Quanto que se gasta? Mas o certo é a gente incluir tudo. O aluguel, os funcionários, né? O que a gente gasta de energia, de internet e também os cursos, os estudos, tudo aquilo que a gente gastou de tempo, né, de dinheiro para ser quem a gente é hoje. Todos os materiais que você comprou para poder fazer esse trabalho, quanto você investiu? E aí a gente soma tudo isso, né? E lógico, dentro de um valor que está dentro do mercado. Né? E valorizando também o seu trabalho e você. E pode perceber, quando eu assumo o meu valor, que não é só uma questão de preço ou de custo, as pessoas valorizam isso de uma forma muito espontânea. E as que não valorizam, tudo bem também. É porque talvez para ela isso não seja prioridade naquele momento. Talvez para essa pessoa esse dinheiro, né, vai ser melhor aplicado ali. Então talvez o que você tem para oferecer também não é o que ela está precisando tanto.
né? Então não cabe a gente questionar o valor dos outros e nem o nosso, repetindo, né? Então assim eu consigo sustentar esse valor. E o que eu fui percebendo ao longo dos anos é que quando não tem troca, a pessoa não fica. Muitas vezes, né, principalmente no início, eu atendi de graça, né? E eu ofereci o trabalho, né, de graça. Ou eu já me adiantava, a pessoa nem me pediu desconto, eu já tinha até medo de passar o valor da consulta, achando que eu ia lesar a pessoa, e já ofereci o desconto, e a pessoa falou, não precisa. E a pessoa que eu não cobrei, ela não ficava. Ela não vinha mais, ela não voltava. E eu comecei a ver por que a pessoa que eu ofereço de graça não volta. E eu vi isso acontecer muito no SUS, porque o SUS ele não é gratuito. Nós pagamos bastante imposto. Ele não é de graça pra gente. Só que a gente tem uma cultura que o SUS tá ali de graça. Que você pode ir a hora que você quiser. E a maioria das pessoas que marcam consulta pelo SUS faltam. É impressionante. Quando eu trabalhava no hospital público, né, quando eu trabalhava no posto de saúde, a gente às vezes marcava 20, 30 pessoas para atender 5, 10. Porque a maioria falta. Porque não vai pagar, não tem troca. Ela não sabe que ela tá dando, né? O tanto que ela paga. Mas ela não contabiliza, porque não saiu ali líquido do meu bolso, né? Para isso. Então ela acha que tudo bem faltar. Porque a pessoa não dá algo de si. Então a troca se desequilibra. Porque não é uma relação de pai e mãe, é uma relação de igual, de dois adultos. Então um dá um tanto e o outro dá um tanto. A pessoa que não dá algo dela, ela se sente em dívida. A gente desequilibra o dar e o tomar da relação. Então ela vai se sentindo em dívida com você. Então quando eu só dou e não deixo o outro dar algo para mim, eu me coloco num lugar superior. E aí eu entro numa dinâmica que é até arrogante, que não dá o direito do outro me dar algo. Receber é difícil. Só que receber é a base do vínculo e da troca fluida, de uma troca equilibrada. Só dar não garante a fluidez. Ela chega uma hora que rompe, né? Então, essa troca, ela equilibra. Então, ajuda o outro realmente a tomar aquilo que você está dando. Porque ele deu algo. Então, ele também é merecedor de receber tudo aquilo que você está dando para ele. E assim, ambos têm dignidade. O outro é tão digno quanto eu nessa troca. É tão grande quanto eu. Estamos falando, né, de uma relação de dois adultos. E assim se equilibra. Se eu acho que eu só tenho que dar, a pessoa ela pode ir embora, como eu falei antes, ou ela entra numa outra dinâmica de achar que você tem que dar cada vez mais e vira direito adquirido. Ou ela também pode desequilibrar essa troca te dando alguma coisa ruim. Se ela não pode te dar nada ou ela não tem nada para te dar, ela pode te dar algo ruim, que é quando a pessoa às vezes sai falando mal ainda de você. Já reparou que isso acontece? Você dá, a pessoa ainda sai falando mal? Por isso, ela precisava te dar algo para equilibrar essa troca. Então, a troca é muito importante nessa relação de ajuda. Teve uma fase da minha vida, eu ainda faço bastante isso, né, mas hoje com mais consciência, que eu fiz bastante permuta, né, então a pessoa não tinha dinheiro para pagar minha consulta, mas ela fazia unha, então eu faço minha unha com você e você faz a consulta comigo, né, né, em outras situações, a pessoa, sei lá, dava aula de inglês, aí eu fiz essa troca com a pessoa que dava aula de inglês. Só que o que eu fui percebendo? A permuta, ela é uma relação maravilhosa de troca. Se ambos têm a mesma consciência do que está sendo trocado e a troca ela é importante para os dois.
Então eu preciso do que você tem para me oferecer, tanto quanto você precisa do que eu tenho a oferecer para você. Porque senão ela também desequilibra. E a permuta, ela pode romper relação. Ao fazer permuta, eu percebi que se isso não era muito claro no diálogo, se a troca não era muito clara e muito equilibrada entre as duas partes, rompe a relação. Eu tive relações de anos que se estremeceram por conta de permuta. E essa experiência me ensinou muito a valorizar o dinheiro. O teu vale quanto, o meu vale quanto, tu trocou. Nossa relação tá imune. Né? Então eu não tô questionando se o seu é importante ou não, se o meu é importante ou não. E aí eu entendi, né, algo, não sei se eu entendi o todo, tá? Mas dentro de mim, algo se abriu com relação à transição do escambo para o dinheiro, né? Nessa fase do escambo para a era do dinheiro, né? Que o dinheiro ele pode realmente manter as relações, se a gente souber lidar com ele dessa forma. Então ele não é um problema. Como lidar com o dinheiro de uma forma tranquila, sem julgá-lo, sem julgar quem tem, sem julgar quem cobra, sem julgar quem paga, sem julgamento. Simplesmente como uma força, uma energia que passa por todos e que pode gerar prosperidade para todo mundo, que está aqui disponível para gente, né? E quem está mais aberto à fluidez desse dinheiro e gera prosperidade para o entorno, vai tê-lo circulando ali, né? Perto de si. Quanto mais eu retenho, mais avarento eu sou, mais míngua. Né? E assim todo mundo pode, né, prosperar. Fazendo o que a gente ama fazer. Ajudando, sendo ajudado, trocando em abundância infinita e coletiva. Um grande beijo e até mais.